Olá, meus amigos, sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Que bom poder reencontrá-los novamente. É sempre bom esse nosso encontro para a gente juntos conversarmos sobre as coisas de Deus, conversarmos sobre a nossa fé católica. Este nosso curso estuda o Catecismo da Igreja Católica e hoje a gente vai dar continuidade a partir do parágrafo número 249. Você pode tomar aí seu catecismo para acompanhar conosco e melhor aproveitar esse nosso estudo de hoje, tá bom? Se você ainda não é inscrito, não deixe de fazê-lo. Ao se inscrever, você, além de receber regularmente os nossos conteúdos, os nossos avisos, os links que enviamos, você também ajuda a evangelizar, porque o YouTube, vocês devem saber, ele divulga para outras pessoas. Quanto mais pessoas inscritas nós tivermos, mais ele vai divulgar isso para outras pessoas. Então é uma forma de você evangelizar, não é? Então você se inscrevendo, acionando o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos semanais, tá certo? E deixando aí o seu positivo se você gostou, tá joia? Então, nós vamos dando continuidade a esses nossos estudos. Hoje, dar sequência aos estudos da Santíssima Trindade, sobre o dogma. Hoje nós vamos começar a falar sobre o dogma da Santíssima Trindade. Nós vamos então agora à nossa vinheta e já já nós retornamos com os nossos estudos. Não saia daí não, que nós voltamos já já. Muito bem, meus amigos, estamos de volta, então vamos iniciar esse nosso vídeo de hoje, fazendo a nossa oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos. Antes da gente tratar hoje dos conteúdos a partir do parágrafo 249, eu gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito do que falamos na nossa aula passada, no nosso vídeo passado, quando tratamos a respeito do filioque. Filioque, vocês se lembram que é aquele acréscimo edofílio que o concílio de Toledo, o terceiro concílio de Toledo, fez no credo niceno-constantinopolitano. Lá no credo niceno-constantinopolitano, a definição da fé, ou a profissão da fé, estava na pessoa do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo que procede do Pai, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Este concílio de Constantinopla, ele fez essa definição de fé na perspectiva da trindade imanente, ou seja, daquela trindade que está na glória eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, e na relação que existe entre eles, de um infinito amor e de um eterno amor. Então, lá na trindade imanente, de fato, o Espírito Santo procede do Pai, porque o Pai ama o Filho e este amor infinito gera a pessoa do Espírito Santo. Santo Agostinho, de fato, confirma isso quando diz que o Pai é o amante, ou aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor, tá certo? Mas na nossa ótica de criaturas, aqui entre nós, a visão que temos da pessoa do Espírito Santo é aquele Espírito que é enviado a nós. E a esse respeito, Jesus nos diz que
é Ele quem nos envia junto com o Pai. Vejam isso lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 7, quando Jesus fala: entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Então, é preciso que Jesus fosse embora, para que ele então, junto com o Pai, lá da eternidade, nos mandasse o Espírito Santo. Então, na nossa ótica, o Espírito Santo vem a nós a partir do Pai e do Filho. Então, o Concílio de Toledo definiu dessa forma, com o Filioque, e por essa razão, a gente pode dizer que não houve uma correção de um concílio naquilo que o outro havia feito anteriormente. Não foi isso, tá certo? Foi uma mudança de perspectiva. Aquilo que o Concílio de Constantinopla definiu está definido e está certo, mas nós professamos diferentemente porque fazemos isso na condição de criaturas, de membros da Igreja. E é muito interessante a gente ter essa consciência, porque a Igreja não erra nessas questões dogmáticas, nessas questões de fé. O Espírito Santo assiste a Igreja diretamente, nós podemos confiar naquilo que a Igreja professa. E tem sido assim nesses últimos 2000 anos, desde Jesus Cristo. Vamos ao parágrafo 249, então, é quando a gente começa a conversar como é que este dogma da Trindade começa a ser montado, definido, como é que ele vai sendo formado. E o parágrafo 249 conta algumas coisas interessantes sobre o dogma da Trindade. Mas antes, você sabe o que significa dogma? Dogma é uma definição de fé, uma verdade de fé, um ponto fundamental da doutrina, que depois de definido, não é mais passível de mudança. Não muda, porque existem verdades que são verdades eternas. E o dogma define isso. Não é? Por exemplo, se eu falo Deus é amor, pronto. É um dogma de fé. Nós não podemos desdizer isso, porque jamais Deus deixará de ser amor. A mesma forma a Trindade. A Igreja define este dogma a partir da palavra, a partir da vivência, da revelação de Jesus Cristo, dos apóstolos, etc. E a gente vai percebendo que isso vai se consolidando. Mas o parágrafo 249, então, vem falar que esta formação do dogma começou a acontecer a partir da celebração do batismo. Muito interessante isso, porque a gente pode atribuir isso, por exemplo, quando Jesus falou no finalzinho do Evangelho de São Mateus, Mateus 28, versículo 19, e depois evangelizai e batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, aí já começa a surgir uma ideia dessas três pessoas que trabalham, que estão sempre juntas, que se complementam e que agem juntas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, no batismo, as três pessoas estão presentes. Depois nós vemos que no processo da catequese, como o próprio catecismo vai dizer, na catequese nós recebemos esta formação catequética que nos leva a acreditar na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, e no dia do batismo nós somos chamados a professar a nossa fé em cada um deles. Creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. E é muito importante a gente ter esta convicção de que a Trindade habita o nosso coração pela graça do batismo. Não vem só Jesus Cristo, vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos repartir a Trindade. A Trindade está sempre junta, está sempre unida uma com a outra, uma pessoa junto com a outra sempre. Também nas Escrituras nós vemos outra revelação que vai formando esse conceito da Trindade. Agora, em São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, lá ele fala uma saudação que é aquela que nós utilizamos na missa
em todas as missas, a saudação de abertura da missa, que ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Esta saudação traz também a nós a ideia da Trindade, dessas três pessoas que nos dão graça, que nos dão amor, que nos mantêm unidos. Então, este dogma vai sendo construído gradativamente a partir das vivências das comunidades, da revelação do Espírito Santo, mas também pelas Escrituras, tá certo? E essa saudação do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ela inclusive é anterior aos evangelhos. Foi escrita lá pelos idos dos anos 57, 59, e o primeiro evangelho saiu lá pelo ano 70, não é? O Evangelho de Marcos. Mas caminhando agora para o parágrafo 250, nós vamos ver que Jesus vem nos mostrar que, confirmando esta ideia que as Escrituras mostraram, Jesus também mostra de maneira mais clara no seu Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Portanto, olha que coisa linda. No batismo, a Trindade se torna presente. E onde está Jesus, também está o Pai. Alguém me ama? Eu e o Pai viremos fazer morada. Nós somos moradas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas Jesus prossegue, falando também do Espírito Santo. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo habitam o nosso coração. O Espírito Santo vai nos revelar as coisas, vai nos recordar tudo que Jesus ensinou e estará sempre conosco. Então, no início da vida da igreja, aconteceram algumas heresias. Eu diria que muitas vezes existem males que podem até mesmo se transformar em bens. E uma dessas heresias provocou isso. A heresia do arianismo, ela foi terrível, ela quase acabou com a igreja nascente. No entanto, a igreja, por força, por interferência desta heresia, se viu obrigada a se recolher, a rever, a estudar, a aprofundar a sua própria fé e definir coisas, tá certo? E não só isso, rechaçar as ideias erradas da doutrina de Jesus. E foi isso que aconteceu no concílio de Nicéia, no ano de 325. A igreja definiu que Jesus sim é Deus, que Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, tem a mesma substância que o Pai. Que substância é essa? A substância divina. Jesus é Deus, o Pai é Deus e eles têm a mesma substância. E essa definição do concílio de Nicéia, portanto, rechaçou e afastou definitivamente esta doutrina do arianismo. Então, essas definições também se basearam no senso de fé do povo cristão. Achei isso muito bacana. Por quê? Porque o povo de Deus é um lugar também, é um lugar teológico, onde Deus age, onde dois ou mais estiverem unidos, eu estarei no meio deles, o Espírito Santo estará no meio da comunidade orante, na comunidade que pratica a palavra, o Espírito Santo estará sempre agindo. Ou seja, existe um senso comum do povo de Deus que mostra a verdade. E muitas vezes, quando nós escutamos alguma coisa contrária à fé, já acende uma luzinha vermelha apontando, opa, aí tem coisa errada, aí tem coisa que não está certa. E a gente, então,
deixa de lado para seguir a verdade da igreja. Então a igreja não só se valeu na palavra, ou na vivência, ou na inspiração, no discernimento do Espírito Santo, mas também se valeu na vida da igreja, na vida da comunidade. Muitos dogmas de fé na vida da igreja se firmaram depois que esses dogmas já eram vividos intensamente pela igreja. Tá certo? Então é muito interessante isso. Agora, quando conhecemos Deus e caminhamos na igreja, a gente sabe exatamente, não é, aquilo que é do Senhor. E este dogma foi se formando, esta verdade foi se revelando, e esses primeiros séculos foram muito importantes, porque ali as coisas foram se definindo, os erros foram sendo rejeitados e afastados. No parágrafo 251, nós vemos lá que, para explicar a Trindade, a igreja necessitava de uma terminologia própria, de algumas ideias que precisavam ser utilizadas para que a definição acontecesse corretamente. E, para tanto, a igreja tomou emprestado da filosofia algumas palavras que ajudariam a definir o dogma da Santíssima Trindade. E essas palavras são elas: substância, pessoa e relação. Substância, pessoa e relação. Pessoa também é chamada de hipóstase, tá certo? Então, com base nestas palavras da filosofia, a igreja conseguiu utilizá-las na teologia. É bom deixar bastante claro que não há interferência humana na definição do dogma da Trindade, pelo fato de ter utilizado essas palavras da filosofia. Porque a filosofia é uma ciência humana, tá certo? Mas o Espírito Santo encontrou espaço para ressignificar essas palavras, dando a ela um sentido renovado para explicar aquilo que não dava para entender até então. Tá certo? Então nós vamos falar um pouquinho agora no 252 o que significam, o que querem dizer estas três palavras que a igreja tomou emprestado da filosofia. Nós vamos falar, por exemplo, da substância. A substância é a essência, é a natureza de alguma coisa, de alguma pessoa. Então, quando nós falamos que Jesus é consubstancial ao Pai, estamos querendo dizer que Jesus e o Pai têm a mesma substância. E qual é a substância de Jesus? Qual é a substância do Pai? A substância divina, não é? Substância divina. E esta substância divina, sendo a mesma para um e para outro, estabelece ali uma unidade. Ou seja, é um ser divino, ok? Então nós temos aí, pelo fato de terem a mesma natureza, a mesma essência, eles têm uma unidade. É como eu explicasse para você que eu e você que me assiste temos a mesma natureza humana. Portanto, existe entre nós uma unidade. Fazemos parte de uma mesma natureza, de uma mesma substância humana. A segunda palavra é pessoa ou hipóstase. A pessoa, por sua vez, ela estabelece diferenças. Eu e você temos a mesma natureza, mas nós somos diferentes. Eu sou Ronaldo, você é você, né? Seja quem for. Nós temos aí, então, pessoas com realidades, com experiências, com vivências diferentes. E lá na Trindade a mesma coisa. Nós temos as pessoas da Trindade que são consubstanciais uma à outra, têm a mesma substância, mas elas são pessoas diferentes uma da outra. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Tem missões diferentes, um gera e cria, outro salva, o outro santifica. Não é isso? Então, lá no coração da Santíssima Trindade, as pessoas têm
função diferente, elas são diferentes, ok? E por fim, a terceira palavra, relação. Eu gosto muito desta palavra relação, que nos reporta a vínculo, a relacionamento, a referência. A Trindade é pura relação, ela é relacional, ou seja, elas se relacionam intimamente, infinitamente e eternamente. Uma relação tão intensa que não cabe em si mesma e transborda, uma relação de amor que chega até nós, tá certo? Então, lá nós temos a Trindade imanente, que sai dela própria, agora como Trindade econômica, e chega até nós para transbordar todo o seu amor. Esta relação, ela é muito rica, porque uma pessoa existe na outra. Elas não existem isoladamente. Percebem? A relação de amor é tão forte que uma não existe sem a outra. O Pai existe no Filho e no Espírito Santo, e assim os demais, reciprocamente. Então, esta relação estabelece uma comunhão e um modo de ser que também é inspirado a todos nós nas nossas relações, especialmente no sacramento do matrimônio, quando marido e mulher fazem a experiência de viver agora uma só carne, e um existe no outro através do amor. Um sem o outro não é nada, se sente capenga, né, faltando um pedaço. É assim que acontece. E lá na Trindade, de uma maneira infinita, esta pericorese acontece dessa forma, nessa relação. E é bacana a gente perceber também que esta relação, ela define os papéis, por exemplo, da paternidade. É uma relação, Deus é pai e age nesta relação como pai. O filho como gerado pelo pai. E o Espírito Santo como o amor que brota desta relação. Mas percebendo que, olhando a geração do Espírito Santo, nós temos pai e filho que fazem uma processão ativa, gerando o Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo que tem uma processão passiva em relação ao Pai e ao Filho, de forma que um gera e o outro é gerado. Um é processão ativa e o outro é processão passiva. É assim esta relação de intimidade acontece. Agora, esta relação também deixa claro para nós, nessa diversidade das pessoas dentro da Santíssima Trindade, que o Pai só é Pai porque ele tem um Filho. O Filho só é como é porque ele teve um Pai que o gerou, tá certo? O Espírito Santo, da mesma forma, só existe, só foi procedido, só teve procedência, porque o Pai e o Filho o geraram no amor, ok? Então, esta referência de um amor relacional faz da Santíssima Trindade uma comunidade extremamente dinâmica e profunda, e isso nos enriquece e nos ensina muito. E eu gostaria de concluir fazendo um comentário que eu acho que é muito importante, porque muitas pessoas, católicas especialmente, confundem muito. Nossa Senhora Maria, ela não faz parte da Santíssima Trindade, ok? A Santíssima Trindade são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são Deus. Maria não é Deus, Maria é criatura, como eu e você, uma criatura especialíssima, alguém revestida de graça e que teve um papel importantíssimo na história da salvação. Mas ela é criatura. Existe entre ela e a Trindade uma distância terrível de grande, tá certo?
porque aqui está a divindade, está a trindade, aqui está a criatura. Portanto, não vamos misturar as coisas, vamos colocar Nossa Senhora no lugar que é dela, e ela mesma não quer assumir um lugar que não lhe cabe, tá certo? Cabe sim a nós, com a nossa consciência e com a nossa formação, a gente está aprendendo isso, a gente fazer a nossa devoção adequadamente, honrando, louvando, atribuindo a Maria as virtudes que são dela própria e tentando imitá-la, claro, mas nada além disso, tá bom? Então, meus caros, nós queremos agradecer a Deus a oportunidade da gente se encontrar de novo. Espero que vocês tenham gostado desses conteúdos. Gostaria de pedir que vocês lessem esses parágrafos do catecismo para consolidar essas ideias, esses conceitos, procurando compreender melhor para a gente dar mais outros passos nos próximos encontros nossos, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.